povo! Vocês estão bem? Olha só que legal. Prometi há um bom tempo aí começar os nossos podcasts e agora vamos começar a gravação do nosso primeiro podcast com essa sumidade, meu amigo, meu parceiro, Whindersson Barbosa. É isso, meu Beleza? brother? É isso mesmo. É o Whindersson Barbosa. Que nome, né? É isso aí. Nossa, eu já perguntei pro meu pai pra saber onde ele tirou esse nome. Não Só deu? que não deu certo. Mas, né? Infelizmente é assim, né? É isso aí. Mas É aí o único... abreviou para Will. É Will, né? Eu até procurei no Google pra ver se eu achava algum nome parecido. Não tem, tá, gente? Então, aí fica a dica aí, se alguém quiser colocar. Tem esse nome aí. Fica a opção. Fica a opção, né? Meu Deus do céu. Tá certo. Nosso querido Will, qual a altura, Will? Eu tenho 1,95 m. 1,95 m. Isso, com cabelo 2 metros, 2,5 m. Tudo cabelo 2 metros. Tá, tudo certo. Então tá, essa sumidade aí, quem é daqui de Itajaí e já viu ou participou de alguma coisa de luta, o Academia deve conhecer o Will, um cara bem engajado aí nessa causa, né? E tanto na questão profissional como na questão social. Isso mesmo. Então, um cara que tem uma história belíssima e por isso que eu trouxe ele aqui para a gente inaugurar o nosso podcast com esse papo aí, sempre trazendo pessoas, normalmente trazendo pessoas aqui da região, aqui da cidade, para apresentar para outras pessoas que ainda não conhecem, mas gente que tem uma história boa, gente que vale a pena contar a história aí. Eu tenho certeza que o Will conhece um pouco da história dele, e a história dele é uma história que vale a pena ser contada. Ah, que legal. Como é que tá a vida hoje? E é um prazer de primeiro momento, assim, André, é um prazer aí. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, né? E poder participar desse primeiro podcast, que é sensacional, né? É maravilhoso, né? Eu tô aqui nervoso, né? Natural, né? A gente tá nervoso, mas eu falo que história real é aquilo que você não esquece, né? Então tá tudo guardado, o que a gente passou, o que eu passei, né? Então, tem um pouquinho de história para contar para vocês, tá? Vamos contar essa história então. Como é que começou? Hoje tu tá trabalhando onde? Então, hoje eu tenho uma academia ali na Brava, tá? Né? É balneário ali, né? E eu dou aula de Muay Thai, tá? Sou formado em Jiu-Jitsu, faixa preta do 2º grau. Então, isso eu já estou há 18 anos nessa luta, né? Dizendo a luta mesmo, né? E hoje eu dou aula de Muay Thai. Hoje eu não estou dando aula, por enquanto, de Jiu-Jitsu por causa da pandemia, né, que nós estamos sofrendo aí agora. Ah, entendi. Então, muito contato físico, então eu tive que mudar, né? Então, eu sou formado em boxe também e também, né, sou profissional de MMA, né? Tive lutas profissionais de MMA. Então, tem uma longa história aí para contar. Resumindo, não vou fazer nenhuma pergunta constrangedora. Quero sair vivo do primeiro episódio. Ai. Não, mas é legal, André, porque bacana, assim, né? Coincidiu muito, assim, que eu tenho um nome, assim, cara, que ficou marcado entre um amigo e ele falou assim, cara, não podia colocar assim, Will. A gente ia fazer uma palestra, ele falou assim, pode colocar assim, cara, a luta da vida. Né? Eu falei assim, cara, que bacana, né? Eu falei assim, até vou escrever um livro. Quando for escrever um livro, eu ia colocar a luta da vida, né? Que ia bater muito tanto com a luta no tatame, né? E sim com a luta na vida mesmo, né? Porque bate mais do que no tatame, né? A luta da vida, né? Bate muito, gente. Vocês não têm noção. E vou contar um pouquinho sobre tudo isso. Bate mais do que apanha, né? Meu Deus. Né? É aquela coisa, né? Não é o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar, né? A vida lá fora é assim, tá, gente? Então, eu vou contar um pouquinho, vocês vão entender o que eu quero dizer pra vocês. Primeira lição de vida, então, resiliência. Muita. Tá aí. Muita. Deixa eu pegar um café, por favor. Peraí. Mas assim, ó, tô muito feliz de estar aqui, tá, mais uma vez, e espero poder aí contar um pouquinho e, né, poder, de repente, ajudar alguém que, né, às vezes está passando por uma certa dificuldade ou às vezes passando pela mesma coisa que eu passei,
tá? E às vezes pode te ajudar aí em algo. Claro, fechou. E como é que começou essa vida da luta aí? Então, André, Tu tá com quantos anos agora? eu tô com 38. 38. Comecei com 19 para 20 anos. 19 para 20. Isso. Lá você vai quase 20 anos de luta. Isso, 20 anos de luta. Então começou assim, eu nasci em Tupã, né, interior de São Paulo, tá? Meus pais, né, nunca foram do esporte, tá? E eu sempre fui do esporte, sempre gostei do esporte, sempre amei. E eu sempre fui um cara muito medroso, tá, gente? Então, olha aí, ó. Aí já começa a história, né? Mas tu fizeste outros esportes antes da luta, não? Sim, fiz atletismo. Isso antes dos 18, lá na adolescência. Isso, bem na escola, né? Quando eu sempre era o último ali, André, naquela corrida do bastão. Eu sempre deixava eu por último, né? Porque eu tinha uma perna grande, então pra corria tirar muito. Diferença. Então eu tirava a diferença. Então o professor sempre falava, ó, você vai ficar por último, né? Então eu sempre gostei de esporte. Mas meus pais nunca me apoiaram, né? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, tá? É um cara que... Mas não apoiaram, tu fala? Ou apoiaram? Não apoiaram. Não apoiaram. Não apoiaram, né? Não eram... E eu acho que, assim, ó, eu não posso nem dizer que eles foram pessoas, assim, que não apoiaram, então eles não foram boa para mim. Pelo contrário, eles fizeram o que eles realmente podiam, né, naquele momento, né, o que eles sentiam ali em me ajudar e fazer ser uma pessoa, né, crescer na vida. Então, essa visão, porque eu tinha às vezes um talento de ser, de viver do esporte, e eles não enxergaram isso, mas isso não importa, né, o que importa é a pessoa mesmo, né. Falar assim, se um não quer, ele não tem que querer, quem tem que querer sou eu que tenho que buscar, eu que tenho que fazer, né? E mesmo que seja teu pai, tua mãe, entendeu, André? Eu penso dessa forma. Mas, claro, por ser meu pai e minha mãe, eu tinha que respeitá-los, né? Claro. E ouvi-los, né? Então, foi assim, né? Até os 18 anos, trabalhando. Então, eu comecei a sempre tive... Na escola, né, eu com 10 anos de idade, a minha vontade, né, eu nunca passei fome, né, André? Mas em casa era bem, assim, rígido, né? Porque meu pai não tinha muitas condições, nem minha mãe. Então, eu via meus amigos comendo lá um pedaço de pizza, sabe? Lembra da época da pizza, André? Claro. Então, cara, meu Deus, e aí cara, ficava doido com aquilo, né? E eu falava pra minha mãe, eu queria aí R$1, naquela época era R$1 o pedaço de pizza. E minha mãe falou, meu filho, né, a mãe não tem condições, né? E o que eu fiz, André? Eu peguei e fui catar latinha, cara. Fui pegar latinha na rua, tá? E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Isso com quantos anos, viu? Isso com 10 anos de idade, André. Cara, 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu fui pegar latinha na rua e pegava latinha na rua, peguei papelão também. E eu lembro da carriolinha, meu Deus do céu. Carriola? O que é carriola? Você não conhece? Carriola é aquilo de construção, sabe? Que carrega a terra. Você pega aqui com a mão e vai carregando a terra. Carrinho de mão? Chama carrinho de mão. Carriola. Carriola, né? Que nós chamamos de carriola, né? Tá. E aí a gente fazia isso. Eu pegava e enchia aquilo ali. E lá perto de casa tinha um lugar que a gente vendia, né? As latinhas. Uhum. E eu fazia isso, André. E aí eu ia lá comer meu pedaço de pizza na escola. Muito legal. Muito legal. Então, André, meus pais eram assim. E aí, com 13 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego registrado. Uhum. Né? Naquela época, já se podia registrar, né? Com 13 anos de idade. E eu comecei a trabalhar numa farmácia. Né? Aí nós estamos falando de que ano? André, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade, tá? E aí ali foi um trabalho também, né? Que eu trabalhava de bicicleta, entregador de bicicleta. Eu entregava com bicicleta. E trabalhava muito e estudava à noite. E assim foi meus dias ali, né? Então, ali eu comecei, minha mãe era muito assim, meu filho, estuda bastante, né? Trabalha bastante para você poder fazer uma boa faculdade, né? E não é no caso hoje, né?
que a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Né? Tem o seu próprio negócio, né? Faça uma faculdade, isso, né? Minha mãe já pensava de outra forma. Mas, né, a visão deles era aquela visão, né? Não tinha tanto conhecimento como tem hoje, né, André? Então, as coisas foram acontecendo dessa forma. Sempre fui trabalhando e o esporte, que nem eu falo, o esporte foi ficando para trás, né, André? O esporte foi ficando para trás, tive que trabalhar, né? E aí entrei nesse mundo e comecei a trabalhar de sapateiro, né? Aos 16 anos de idade, comecei a trabalhar de sapateiro. E ali comecei, né? Trabalhar de engraxate, né? E também não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Também me trouxe um crescimento gigante. Amava o que fazia. Caramba. Amava o que fazia, André. Quer dizer, tá com 16 anos, já entregasse panfleto. Sim. Não, Agora eu começava ali com a latinha. Com a latinha, panfleto, entrega. Isso, e aí. E agora o engraxate. Engraxate. E aí, cara, né? E você vê, né? Você fala, meu Deus, né? Então o cara não tá crescendo, né? Meu Deus do céu, agora vai pra engraxate, né? A pessoa pensa isso. Claro. Mas o que eu vejo de tudo isso é o crescimento onde você vai passando, é o conhecimento, né? E hoje, o que eu vejo, o quanto eu cresci, eu vejo as pessoas hoje pegando latinha na rua, eu falo assim, cara, esse cara, ele merece. Valoriza, né? Valoriza. Quem passou por aquela situação, sim, valoriza quando vê alguém passando por ela, né? É verdade, a gente consegue ter uma empatia muito maior quando vê alguém passando. Você tem uma visão, né? Você tem uma visão diferente. Né? Antes de você querer julgar aquela pessoa, né? Você para e pensa, fala, cara, e eu passei por isso. Né? Isso é incrível, né, André? Isso é maravilhoso, né? Você viver aquilo, isso é maravilhoso, do que você não viver e julgar aquela pessoa, né? Você não sabe por que ela tá ali, né? Não sabe o quanto aquilo ali, aqueles centavos, vai ajudar ela para ela trazer um alimento dentro de casa. E quando tu pensa num negócio desse, quando vê uma pessoa numa situação ruim dessa, vamos dizer, de rua, né? Não era o teu caso, tu era catador, mas não estava numa situação de rua. Sim. Mas a gente sabe que muitos catadores estão em situação de rua, né? Muitas pessoas em situação de rua são catadores por sobrevivência, Sim. né? Tu chega a pensar assim, poxa, eu podia nunca ter saído dali? Olha, André, assim, olha, graças a Deus eu tive uma educação muito boa dos meus pais, né? E eu acho que os meus pais, eles me deixaram fazer isso. Porque eu acredito que eu não tinha uma situação ruim, que nem eu estou te falando, mas eu não tinha uma situação tão boa. Então, tipo, pra gente comer, a gente comia lá, minha mãe colocava um pedaço de carne, se você quisesse repetir, você tinha que deixar metade daquela carne para repetir de novo. Era assim em casa, entendeu? Então, assim, o que eu vejo da minha mãe, do meu pai, foi essa educação que eles falaram assim, não, pode pegar, pra você ver como que funciona, como é, né? Viver dessa forma, né? Para um dia você poder, às vezes, olhar uma pessoa e falar assim, olha, não julgar, né? Ou, às vezes, você passar por uma situação e falar assim, cara, essa situação eu já passei, então eu posso passar por uma, né? Tranquilamente, porque eu já vivi isso. Eu já sei como que é, entendeu? Então, essa é o que eu falo para, assim, às vezes, para as pessoas, que às vezes você vai passar por uma situação ruim. Não tem como. E não uma vez. Nem duas, nem três. Muitas vezes. Mas só que toda vez que você vai passando, André, você vai crescendo, você vai se fortalecendo, você vai, né, criando uma armadura. Hoje tu consegue olhar para trás e ver que cada ação dessa que tu teve que ter para ter alguma coisa, desde para comer um pedaço de pizza, te fortaleceu e te formou para aquilo que tu és hoje. Sim, André. Hoje, meu Deus do céu, eu olho para trás e vejo o que eu passei e o que hoje estou vivendo é surreal. É surreal. Assim, ó, o que eu vejo, muitas das vezes, a força que eu tenho, que eu às vezes eu olho assim e falo, caramba, meu, de onde sai isso? Sabe? De onde sai isso? Isso sai de lá de trás, André. Uhum. Lá de trás, sabe? Que as pessoas... às vezes eu via amigos meus que não iam para frente e eu continuava. Mesmo sabendo se ia dar errado. Mas eu continuava, eu ia para frente, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que eu passei hoje tá me ajudando, sabe? Tanto em ensinar minha filha, né? Como educar minha filha,
né? Como ensinar a minha família a cada dia a gente prosperar, não só no dinheiro, tá, gente? Eu não tô falando isso, em todos os aspectos, tá? Amadurecimento pessoal, espiritual e tudo, né, André? Então isso é maravilhoso. Mas assim, ó, pra você ter uma ideia, por eu ser uma pessoa tão assim, às vezes eu não falava tanto, eu tinha muita vergonha. Então eu fui muito pisado, André. Fui muito pisado, tanto no trabalho, sabe? Meus patrões me xingavam. Então acho que essa vergonha vem da tua personalidade ou de alguma coisa que tu via em casa, como por exemplo assim, os meus amigos têm condições de comprar alguma coisa que eu não tenho, ou eles são do jeito que eu não sou, ou da tua personalidade mesmo, essa timidez, essa vergonha? Acho que é da minha timidez e também um pouco dos meus pais, né? Que, assim, olha, por mais, a minha mãe tinha um estilo sargentona. Sargento, assim, sabe? Então eu vejo assim que a minha mãe é assim, ó, meu filho, você tem que fazer assim, 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 assado. Ela não dava muita liberdade pra nós, entendeu? Não tinha muita liberdade. Olha que loucura, André. Mas como não, Will? Se ela deixou você pegar lá a latinha, isso, sim, é como se fosse um exército, sabe? Ó, você vai passar por isso, pra você ver lá na frente o quanto isso vale, entendeu? Então, assim, isso me deixou um pouco. Em casa, André, pra você ter uma ideia, a gente lavava a roupa, né? Antes de brincar, ó, você vai brincar só se você varrer o quintal. Você vai só brincar se você lavar a louça. Sempre tinha uma contrapartida. Sempre tinha. E isso me ajudou muito, André. Demais. Meus amigos chamavam nós de marica, né? Ai, vai lá, viadinho, também vai lavar a louça, que não sei o quê, né? Mas eu não sabia aquilo ali, o quanto ia me ajudar lá na frente, André. Entendi. Não imaginava. Loucura, né? Então, assim, tudo isso é aprendizado, é crescimento, né? Não quer dizer que eu sou homem que eu não vou poder fazer isso. Jamais, né? Então, assim, eu dou graças a Deus pelo ensinamento da minha mãe, da forma que ela me ensinou, que ela podia. Mas eu acho que ela me ensinou muito bem. Né? Eu tenho 2 irmãos, André. Minha mãe... Eu tenho dois irmãos adotivos, né? Ah, é? Tem. Legal. Minha mãe adotou 2 irmãos. O meu irmão, né? Meu irmão, ela adotou primeiro. Depois, eu nasci. Né? Porque ela não podia ter filho e tal. No final, conseguiu ter. Né? Depois, eu com 13 anos, minha mãe adotou uma outra criança, que é a Érica. O meu irmão é o Everton. E a Érica. A Érica, ela é especial. Ela estuda na PAI e tal. E nós não sabíamos que ela tinha esse problema, né? Ela tinha um retardamento mental. Mas é uma pessoa, assim, incrível. Se olhar para ela, você parece que não tem esse problema, André. Né? Ela tem só uma dificuldade mesmo de conversar, disso, né? Tá estudando na PAI? Ela estudou na PAI. Né? Talvez até por isso, por esses estímulos que a PAI dá, a pessoa consegue superar o máximo possível aquela deficiência. Né? É bem isso aí. Então a mãe dela tentou matar ela com um veneno de rato antes de nascer. Meu e tal. Deus. É uma história bem forte, tá, André? Uma história bem forte. Minha mãe ficou um tempo com ela e o pai da mãe dela, o pai da mãe dela, deixou a Érica com a minha mãe. Aí a justiça foi lá pegar na casa da minha mãe, a Érica. Isso foi durante 1 ano, assim, André. Uma loucura, foi uma situação bem difícil. Choramos muito e tal. Mas enfim, né? Hoje tu tava nos teus 16 anos. Tu tava na sapataria, tu tinha entrado na sapataria e a gente voltou aqui agora. É bem isso aí. Então, assim, André, o crescimento durante ali, que eu comecei a sapataria ali, foi que, cara, fez com que a cada dia eu começasse a pensar de uma forma diferente. E aí, o que eu estava contando para você a respeito dos meus patrões, né? Esse meu patrão na sapataria, ele era muito, muito ruim, assim, né? Então eu fazia... Isso lá em São Paulo? Em São Paulo, lá em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Isso, porque minha mãe já tinha mudado, eu tinha nascido em Tupã, nós fomos para São José do Rio Preto. Tá. E daí, ali eu comecei a trabalhar com ele, e ele, cara, por ser uma pessoa fechada, né, vergonhosa, não tinha boca pra nada, então acho que as pessoas, né, se colocavam, né, vinham pra cima disso, né, e aí ele me tratava super mal e tal, né, cara.
E teve um dia, André, um belo dia que eu peguei, gritei com eles, peguei minha bicicleta e fui embora. Peguei isso aí, que eu não sirvo pra nada? Então beleza, eu vou embora. Peguei e fui embora, André. Como diz aqui, espanou a rosca. Peguei e saí e fui embora. Eu saí de lá umas 3 horas da tarde. Era 6 horas da tarde e ele tava lá na porta da minha casa, com a minha mãe. Conversando com a minha mãe. Aí ele conversou com a minha mãe, eu não quis conversar com ele. Aí minha mãe chegou, meu filho, veja bem, né? O Leandro, ele veio, né? Você tá precisando, meu filho, você tem que trabalhar, aqui não sei o quê, né? Eu conversei com ele, a forma que você é, para ele te tratar melhor e tal. Eu falei, tudo bem, mãe, tá bom, eu vou voltar, tá? Com algumas condições. Se ele gritar comigo, acabou, tô fora. E aí, André, começou, né? A gente criou um clima legal e aí começou a ir. E aí, nessa sapataria entrou mais uma pessoa, né? Essa pessoa, ele era uma pessoa cristã, né? Até pelo fato, só para entrar nessa parte, André, com 14 anos, eu conheci a igreja quadrangular, né? Minha mãe era católica, né? Pessoal, aqui, ó, o podcast é gravado na sala da minha casa, sem tratamento acústico. Então pode ser que vocês peguem algum som ambiente, algum som da rua. E a Luna tem sempre uma participação especial, tá? Então ela tá andando aqui no espaço dela. Então, eventualmente, ela pode aparecer aí nas filmagens, tá? E ela é linda, né? E ela é linda. Meu Deus do céu, tá doido. Pode falar. E é uma princesa, né? E aí, André, eu conheci a igreja, né? E ali, até hoje, graças a Deus, sou cristão. Sou, assim, hoje, tô na igreja, olha que engraçado, gente. Eu, com 14 anos, estava na quadrangular. Se passou muitos anos, né? Eu não frequentei mais a quadrangular, frequentei outras congregações. E hoje, né? Com 38 anos, estou na quadrangular novamente. Voltou para né? quadrangular. Onde aqui em Santa Catarina, né? Olha aí que coisa, né? Hoje eu toco bateria na igreja, né? No louvor. Então, tem outros projetos aí que depois eu vou contar. Então, assim, gente. E daí, né, voltando ali no assunto da sapataria, né? Eu conheci esse rapaz e a gente, André, começou, né, a criar uma certa amizade, assim, uma pessoa do bem, sabe? Acho que a gente falava a mesma língua, né? Uhum. Com 17 anos, André. Com 17 anos, já estava com 17 anos ali, a gente resolveu abrir uma sapataria para nós, André. 17 anos já sendo empreendedor, né? E aí a gente, né, saiu de lá, né? Eu não aguentava mais aquela pessoa. Né? E eu saí de lá, André. Nós abrimos nosso próprio negócio. E minha mãe foi totalmente contra, André. Foi totalmente contra e falou que não ia dar certo. Olha, minha própria mãe, gente. Falou que não ia dar certo, que era uma loucura, que eu tinha que ser funcionário, porque ali eu tinha meu dinheiro fixo. A cabeça dela, né, André? Então, eu falei que não, né? Quando eu saí dele, eu recebi R$1.000 de lá. E aí comprei uma maquininha de lixar, André. Uma máquina grande, assim, né? Aí tem várias lixas, assim, é o que precisa na sapataria, né? Alugamos um espaço e se juntamos com uma costureira e abrimos um negócio. Em 3. E começamos ali a tocar, André. Dali, nós abrimos um espaço maior. O negócio começou a crescer. Comprei uma motinha, né? Não podia dirigir, mas estava com a motinha já. Caramba, cara. E aí, nesse meio tempo... Ô, Luna, pô, aí não, né, cara? Você tem o teu espaço, mas, pô, alivia aí, cara. Ai. E... tá até com pano na boca, né? Quer brincar. E nesse meio tempo, André, aí eu tava ganhando bem, comprei um carro também, né? Um carro que eu tinha vontade, um Golzinho 86. Que legal, na tua empresa. Na minha empresa. Sai, vai pro chão. Isso que a minha mãe, que a minha mãe falou que não podia, que não ia dar certo, eu falei, não, vai dar certo. Mas assim, André, eu vou falar pra você, eu trabalhava de dia e de noite, até de madrugada eu ficava lá, André. Cara, a gente trabalhava muito, muito, muito mesmo, né? A gente fechava a portinha e trabalhava, comia lá, marmita,
sabe? E foi dando certo, né, André? E aí um belo dia, André, né, nesse meio termo, nesse meio tempo, o que aconteceu? Tá? Um amigo meu, né, a gente sempre tem um sonho de ter um carro, né, de arrancada, assim, né? Essa história sempre tive vontade, eu sou apaixonado por carro de corrida. Motor, né, gente? Não é tunado, não. É motor, né? Amo motor, amo velocidade, né? E sempre tive vontade de... Até, inclusive, quando eu tava para terminar a escola, eu queria ser engenheiro mecânico, né? E por que isso? Da onde saiu isso, Will? Saiu do trabalho do meu pai. Meu pai tinha o patrão dele que corria, né? Com um carro de arrancada. Ele tinha um golzinho. E ele corria. Aquilo ali eu me apaixonei, André. Me apaixonei de uma maneira incrível, né? E daí surgiu toda essa paixão, né? Do carro, né? E aí eu falei assim, meu Deus, né? É muito caro, né? Ter isso, né? Não tenho condições, né? Mas enfim, nós fomos lá e compramos um Opala. Não tem condição, mas e daí? Vamos comprar sem condição mesmo? E nós compramos um Opala 73, André. Mas comprou à vista, parcelou, financiou, o que fez? Nós compramos esse Opala, pagamos R$1.000, André. E aí começamos, né? Com dinheiro da sapataria. Com dinheiro da sapataria. E aí nós se unimos, né? Ele deu 500, eu dei 500, nós compramos esse carro e começamos, né? E aí foi. E assim, R$1.000 naquela época, né, cara? Não é hoje, né? Não é hoje, Hoje né? dá pra comprar 2 pão salgado e uma massinha. E ali a gente compramos, cara. André, nós e ele trabalhava numa lan house, esse meu amigo, ele trabalhava de noite, né? E a gente levou o carro pra uma funeraria pra pintar o carro, né? Aí a pintura ficou mais cara que o valor do carro, R$4.000. E aí a gente foi pagando aos pouquinhos, né? E nem vimos o dinheiro sair, né? E aí a gente ia, cara, pra lá, pra ver o carro, era longe, ele passava lá na sapataria, me pegava, a gente ia, uma vez por mês a gente ia lá ver o carro ficou quase uns 8 meses pintando, né? E aí a gente, poxa, tivemos carro, fizemos carro, não preparamos o carro, só foi até a lataria só, porque não tivemos condições. E daí, André, daí surgiu a oportunidade, onde esse meu amigo chegou, ele chamava de Nani. Minha mãe sempre chamou de Nani, né? Mas, né, hoje... Por quê? Nani porque... Porque sim? Nani porque nananine. Nananene. Te juro, cara. 1,96, cara, lutador de MMA, não vou ter que cortar isso. Não, mas cara. Duro que é verdade, cara. Não, a minha mãe contando isso pra mim. Minha mãe contando isso, eu falei assim, nossa. Cara, de lá pra cá, tu nunca pensou em alguma coisa pra inventar, pra não ter que dar essa resposta? Olha, cara, eu não sei. Eu tô falando a verdade, tô falando de coração. Mas é verdade, né? Tá bom. Não, mas tá bom. Assim, olha... o Nani, ele veio disso, né? Veio dessa brincadeira, né? Dessa brincadeira. Mas, assim, olha... Ele veio e falou assim... Cara, eu tô pensando em ir pra Portugal. Eu falei, sério, cara? Pra Portugal? Eu falei assim, cara, nós só precisamos tirar um passaporte e vamos. Eu falei assim, cara, você tá doido, né? Acabei de montar minha sapataria e tal. E, cara, e agora não tem condições, né? Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro e depois você vai. Eu primeiro aprendo a língua. Isso. E aí, André, ele pegou e realmente falou assim, vamos tirar o passaporte? Caramba. Eu falei, vamos, cara, vamos tirar o passaporte. E nós pegamos e fomos tirar o passaporte. Minha mãe nem sabia disso, André. Nós tiramos o passaporte. Aí ele chegou assim, ó, cara, a passagem vai ficar em R$2.000. Eu não tenho todo esse dinheiro. Eu vou conseguir um dinheiro pra poder entrar lá e tal. Você não me arruma uma parte? Eu falei assim, cara, eu arrumo. Vou dar um jeito, eu arrumo. Pra ele? Pra ele. Tá. E eu conhecia muito esse amigo meu, meu Deus, era assim, né? O cara é como se fosse irmão. E aí conseguimos dinheiro. Conseguiu dinheiro, né? Aí o que eu fiz, André? Eu vendi a minha parte da sapataria. Olha a loucura que eu fiz, sem minha mãe saber. Conversei com o Aguinaldo, que era meu sócio. Falei assim, ô Aguinaldo, tô pensando em ir pra Portugal, cara, mas eu não vou. Então, agora. Qual era a ideia de ir pra lá pra quê? Pra trabalhar. Mas não uma ideia, vamos lá pra fazer a vida lá. Não. Ver o que dá. Foi isso aí, pra tentar. Pra mudar. Qualquer coisa. Isso, qualquer coisa, pra trabalhar lá e tudo, né? Dá um jeito.
E aí eu já tava um pouco assim, por causa da minha mãe, sabe? Nós não tava muito se encontrando você vai crescendo, né, André? Claro. Vai criando uma visão diferente, né? E minha mãe tinha aquela visão, né? Então, assim, eu já tava com vontade mesmo, né? De fazer algo diferente, né? E olha, André, eu sempre falei, né? Eu sempre fui um cara medroso, né, cara? Mas eu não sei de onde saía essa força, tá, André? Pra medroso eu tô pra ver, porque se tu medroso fizesse isso tudo aí, Verdade, cara. E é fato, André. imagina corajoso. Sim. E aí, assim, ó, qual que é a parte, André? Eu pego e faço com medo mesmo. Com medo mesmo, André. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Sempre fui assim. Sempre fui assim. Então, assim, aí eu peguei, conversei com o Aguinaldo falou assim, ó, Will, eu não tenho esse dinheiro. Total. Eu posso pegar e vou pagando aos pouquinhos lá, ele parcela lá a passagem dele e eu vou pagando. Falei, fechou, vambora. Aí eu conversei com ele, aí eu falei, cara, então é o seguinte, cara, vê lá quanto vai ficar a passagem certinha e eu parcelo e pego o dinheiro que você tem pra você entrar lá em Portugal. Beleza. Passado um mês, ele chegou, cara, eu não vou mais pra Portugal. Falei, pra onde você vai? Vou pra Espanha. Eu falei, meu Deus, cara. Onde você vai pra Portugal? Eu falei, não, vou pra Espanha, cara. Espanha é melhor, tem mais oportunidade. Eu falei, fechou então. Você vai pra Espanha, então fechou. Mas você conhece alguém lá? Eu falei, cara, eu tenho um amigo meu, cara, de muito tempo que ele tá lá e eu vou ver se eu encontro ele lá. Eu tô conversando com ele. Eu falei, fechou. Então, beleza. Então, vê quanto vai ficar pra Espanha. A Espanha ficou mais caro, né? Aí ficou mais caro. Mas no final ele foi, André. Ele pegou e foi. E tu ajudou? Ajudei ele pegou e foi. Ele foi pra lá. E aí, cara, passado um ano e pouquinho, ele conheceu um argentino lá, que a irmã dele era uma construtora, tinha uma construtora, e começou a dar certo, né? E ele começou a trabalhar de motorista lá. Aí ele falou assim... Ô, Will, vem pra cá, cara. Já tá tudo certo. Vou mandar o dinheiro, você vem pra cá. Quanto tempo? Um ano e pouco. Um ano e pouco ele lá. Né? E aí tu tocou a sapataria aqui? E eu com a sapataria aqui, normal. tocando. Tá. Aí eu cheguei pro Aguinaldo e falei, Aguinaldo, chegou a hora, cara. Vou ter que ir, cara. E o Aguinaldo não tinha mais dinheiro ainda pra me dar e tal, né? E aí ele falou assim, então fechou. Eu falei assim, mas e aí, cara? Ele vai mandar o dinheiro? Ele falou, vai. Aí o cara mandou o dinheiro. Ainda faltou um pouco ainda para poder pagar a minha passagem, porque naquela época ele pagou um valor e depois aumentou um pouco mais, né? Sim. E eu precisava mais de dinheiro para poder entrar dentro lá da Espanha, porque você precisa ter um dinheiro, né? Pelo menos 1.000 euros para poder entrar. Entendi. Né? E aí eu peguei e cheguei na minha mãe, falei para minha mãe, mãe, eu vou para Espanha, eu vou viajar. Ela falou assim, você, seu moleque, desse jeito, minha mãe, né? Que ela tinha medo, né? Ela chegou já com os 2 pés, né? Falou assim, não, você é um moleque, como que você vai pra lá? Meu Deus, o que você vai fazer lá? Desse jeito, você nem tá crescido e tal. Eu falei assim, não, mãe, eu vou pra lá. Eu não vou te dar R$1. Você não vai ter dinheiro pra ir pra lá, né? Aí eu peguei e falei assim, não, mãe, cara, é uma situação. Mas eu entendo a minha mãe, entendo a visão do pai, né? Tem pai e pai, né, André? Minha mãe tinha essa visão e tem pai que às vezes falava, não, filho, tem que ir mesmo e tal. E eu não julgo a minha mãe, sabe? Não julgo, porque ela tinha essa visão, entendeu? Então, assim, eu peguei e falei, não, tudo bem, mãe, não tem problema, eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu pulo. Você não vai conseguir. Sem mim, você não vai conseguir. E aquilo ali foi subindo dentro de mim, né? Vai criando mais força, né? Cada vez que fala que não vai conseguir, aí que consegue, né? Só pra aí provar, né? Eu nem queria tanto ir, agora... Agora eu vou. Agora eu vou. E meu pai sempre foi um pai que apoiou, sabe? Mas ao mesmo tempo ele ficava com medo, né? Falei assim, meu filho, não, eu sei, você tem que ir mesmo, batalhar, né, meu filho? Ah, é? Meu pai já era o contrário, Entendi. né? Mas ao mesmo tempo ele ficava assim, né? Com medo, claro, Com medo, né? né? Filho, né? Vai lá, onde é que tu vai esse final de semana, filho? Vai pra Espanha, vou morar na Espanha, né? A vida inteira o filho ali debaixo da asa, sim. né? Por mais que tivesse uma certa liberdade, mas a vida inteira ali com eles, né? É bem isso aí, André. Imagina, e aí... eu me coloco no lugar deles, né? Sim, tu também, eu também. Tens filha, imagina, por isso que eu tô te falando. Claro. Né? Hoje eu sou pai e eu sei como que é isso, né, André? Eu sei, tá? Então, assim, André, eu peguei e falei assim, tá bom, tudo bem. Eu fui lá, conversei com o Aguinaldo, falei, Aguinaldo, vamos lá comigo comprar minha passagem? Bora lá. Fui lá, comprei a passagem, arrumei meu passaporte
Cheguei em casa, mãe, faltando um mês pra ir. Eu comprei a passagem pra um mês. Falei, mãe, tô indo pra Espanha. Como você vai pra Espanha? Que não sei o quê, eu não vou te dar dinheiro, mãe. Eu não tô pedindo nada. Eu peguei e joguei em cima da mesa. Eu já comprei, mãe. Eu tô indo. Cara. Nossa, André, que eu fui fazer, André? Ali cortou assim, parece que cortou a conexão. Na hora, assim, ó, pum, cortou a conexão. Meu pai começou a chorar, a minha mãe já começou a berrar, assim, sabe? Não chorar, mas falar. E eu falei, ó, eu tô indo, gente. Se vocês não querem me apoiar, eu tô indo. Não quero mais essa minha vida. Eu quero mudar. Quero ser alguém, quero crescer, Você já tinha 18. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Caramba. 18 para 19 anos, tá, André? 18 para 19 anos. E aí, eu peguei e a minha mãe pegou e falou assim, tá bom, você vai, né? Então você não vai receber minha bênção pra ir. Bah, cara. E o avião vai cair. Que isso, naquele nervosismo, né? O avião vai cair, que não sei o quê, papapá. Eu peguei, eu lembro, André, eu comprei uma roupa social, sabe? Pra chegar lá e não ser barrado, né? Lá, né? E não dar esse gostinho pra minha mãe ter que voltar pra trás, né? Eu fui com a Bíblia debaixo que eu levei, a Bíblia, e fui orando no avião. Até lá, cara. Eu nunca tinha andado de avião, né? E aí, antes disso, meu pai... a minha mãe não me deu um abraço antes de ir. Minha mãe não me abraçou, né? Quem foi levar eu na rodoviária foi meu pai. Meu pai foi, nós fomos conversando. Depois ele chorou muito, mas chorou muito antes de eu entrar no avião. Eu lembro disso assim, ó, assim, olhando assim, eu lembro disso, né? Nítido isso. Eu lembro meu pai chorando, cara. Eu chorei demais também, porque ao mesmo tempo que eu via uma alegria no meu pai, eu via algo assim, sabe? De medo, de perca, né? Mas, né, foi algo que eu decidi pra ir, né, André? Decidi pra ir e fui. E aí eu peguei, André, fui pra lá. Cheguei lá, meu amigo não tava. Eu fui... André, tem um detalhe também, né? Tem um detalhe, que eu não fui com 1.000 euros. Eu fui com 300 euros pra lá. 300 euros, André. Mas por quê? Porque não tinha, tá? Mas o que te deu essa coragem de ir faltando essa quantia, né? Essa quantia? Que eu tinha certeza que eu ia entrar. Eu tinha Caramba, certeza que eu ia entrar. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo de voltar por causa da minha mãe. Pô, aí cortou já tinha esse histórico de problema de relacionamento, e ali ainda deu essa... Deu isso, né? Poxa, e aí, André, eu peguei e fui. Cheguei lá no aeroporto, desci, tal. Quando eu fui passar, né, aquela filona, com medo, né? A gente fica com medo, né? Passando ali. Quando eu cheguei, a moça falou, passaporte. E normalmente, às vezes, a pessoa pergunta, quanto que você trouxe de dinheiro? Às vezes não, né? E ela pegou e perguntou pra mim, tudo bem, quanto que você trouxe? E eu não vou mentir, né, André? Porque, de repente, que ela quer ver, né? Olha, eu trouxe 300 euros. Ela, 300 euros? Quantos dias você vai ficar aqui? Olha, eu vou ficar uma semana. 5 horas e eu vou voltar, porque 300 euros, né, cara? Meu Deus do céu, né? Eu vou comer um pão de queijo no aeroporto e volto, né? Ela pegou e falou assim, quantos dias você vai ficar? Vou ficar uma semana. Mas você veio como turista? Vim como turista. Tá. Olha, vamos fazer o seguinte. Senta ali um pouquinho, tá? E aí qualquer coisa eu já te chamo, tá bom? Espera um pouquinho. Ali já as pernas bambeou, já tremei, já pensei na minha mãe, já pensei em tudo, né, André? Vou voltar pra trás. E aí, de repente, sentou uma moça do meu lado, André. Sentou uma moça do meu lado e ela perguntou pra mim, falou assim, você tá aqui porque eles te pararam ali? Sim, pararam. Eles me pararam aqui também. Eu falei, é mesmo? Eu já vim aqui algumas vezes, né? E foi a primeira vez que me pararam. Sério? Sério. Então tá, né? Vou se guardar, né? Aí, de repente, chamaram ela ali pra fazer a vistoria, né? Que eles chamam, né? Pra vistoriar a mala, isso e tal. E chamaram ela. E aí, André, ela pegou, ficou lá um tempo. Eu fiquei ali pelo menos umas 4 horas, André, sentada ali. Umas 4 horas, fiquei lá de molho. Aí, durante essas 4 horas, né? Chamaram ela. Né? Aí ela ficou pelo menos 1h30, mais ou menos, lá.
Daqui a pouco ela veio. Falou assim, ó, ô moço, você é o Whindersson? Sim. Ó, eles estão te chamando lá pra você ir lá pegar o passaporte. Pra você pegar, pra você passar. Falei, sério? Eu não acredito. Eu entrei lá e falei, ó, seja bem-vindo, né, a Madrid. Eu falei assim, obrigado. Eu peguei, entrei, peguei minha malinha, ó. Vazou, nem olhou pra trás. Eu não sabia, eu entrei lá, né? E ali no aeroporto de Madrid, tem já o metrô ali, tudo, né? E eu não sabia falar metrô, André. Né? Que é metro, né? E eu falava assim, onde fica o metrô? Não te entendo. Onde fica o metrô? Não te entendo. Eu falei, meu Deus, como cara. É metro? É metro. Pô, mas dá pra entender, né, cara? O cara tava de onda, mas né? mas o cara não ou, Uma às cidade vezes, turística ainda? Pô, mas Todo o mundo cara se fez, de repente, né? Só o cara pode, se né? fez, né? De repente, não é possível, né? Mas enfim, né? Passou, entrei ali e tal, e ali fiquei durante uns 2 meses em Madrid, até ir lá pra Valência, onde tava esse meu amigo. Eu fiquei lá na casa de um amigo dele, que esse amigo já não estava mais lá. E aí eu tive que ficar lá. Tinha pelo menos ali nessa casa, tinha umas 8 pessoas nessa casa. E ali conheci algumas pessoas e tal, e pessoas muito do bem, tudo brasileiro. E dali eu fui para Valência. Aí chegando em Valência, tá, comecei a trabalhar como servente de pedreiro lá. Né? Então, comecei na obra já, né? Ali fui conhecendo pessoas, né? Eu não sou muito de conversa, mas eu comecei a conversar com pessoas e ali comecei a criar isso, né? E ali começou a surgir outras oportunidades, né? Então, comecei a trabalhar de segurança à noite. E aí começou toda essa história, né? E aí comecei a fazer capoeira, né? Já tinha feito aqui no Brasil, comecei a fazer capoeira, conheci umas pessoas lá da capoeira. E aí foi indo, André. E aí, cara, na obra lá, gente, olha, pra você ver, às vezes a gente olha a Europa, né, fala, nossa, lá é muito frio. Mas, gente, quando é calor, tá? Se chutar aí uns 50 graus, é loucura, André. É muito calor. É muito calor. No calor, cara, no verão ali o bicho pega, né? E trabalha na obra mesmo, né? Carregando massa e sobe isso e tal. E trabalhei muito assim. Já conseguia se manter bem? Sim, eu já dava pra tirar na semana ali, dava pra tirar um dinheiro bom, André. Entendi. Né? Dar um dinheirinho bom, pagar já o aluguel, né? Isso, Entendi. né? E aí comecei, né, a crescer. E aí conheci o outro, aí comecei a trabalhar de servente de pedreiro e à noite de segurança, final de semana. E assim foi indo, a coisa foi acontecendo, né? Uhum. E assim, André, eu tinha uma namorada aqui no Brasil. Tive uma namorada aqui no Brasil. E aí eu prometi pra ela que eu ia levar ela pra lá, né? E ela acreditou. E ela acreditou. Só que não foi uma boa coisa que eu fiz, né, André? Né? Assim, eu dou até razão pra minha mãe, né? Eu falei assim, só não leva a tua namorada, né? Eu falei assim, por quê? Porque ela é minha. Eu conheci ela tinha 12 anos, eu tinha 14 anos, né? E quem fez toda essa enrolação foi minha mãe, colocou ela no meu caminho, né? Foi minha mãe. Aí minha mãe queria tirar, porque era uma pessoa que ela mentia muito, tinha... tipo assim, ela queria crescer de qualquer jeito, sabe? E eu não via isso porque... pelo amor, né? Eu gostava muito dela, foi meu primeiro tudo, sabe? Então, eu fui engolindo muita coisa, né? E ali, ela fez eu sofrer muito, sabe? Nessa caminhada, né? Levei ela pra lá, ela tinha 17 anos, aí a mãe dela teve que emancipar, toda aquela história, e mandei o dinheiro pra cá, ela veio, ela foi pra lá, e ela começou a trabalhar lá, né? Trabalhar de limpeza de apartamento e tudo mais, né? Sim. E aí eu trabalhando do outro lado, né? E esse meu amigo Kellerton não gostava dela, cara. Não gostava. Achava que ela falou assim, cara, olha, Will, cara, essa mina não é pra você, cara. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Você não tá vendo e tal, né? Mas enfim, né?
Sabe como que é, né? A gente acaba, né, apaixonando, né? E aquilo ali, cara, parece que fica É, fechado, né? querendo ou não, tem a responsabilidade. Tu levou a Isso. menina de É isso aí. 14 anos, de 17 17. anos pra lá, a mãe emancipou aqui, aí Sim, chegou sim, lá, vai sim. fazer o quê, né? É bem isso Tem o aí. peso da É responsabilidade, né? responsabilidade, né? E aí, né, eu fui, a gente ficou, né, ela chegou aí quase 19 anos, a gente praticamente, cara, já não dava mais certo, não Uhum, dava mais certo, né? uhum. E aí acabamos, né, separando, aquela separação que vai e volta, né, vai e volta. Uhum. E aí, cara, não deu certo. E aí, assim, o que que acontece? Nesse tempo aí, André, né? Eu conheci um amigo meu que ele treinava jiu-jitsu. Treinava jiu-jitsu. Aí começa a história da luta, né? Jiu-jitsu. E aí o Valério, né? O Valério, ele era faixa azul, né? Na época. Eu E é- conheço um Valério, mas ele é na ginástica artística, não é ah, do é. jiu-jitsu, não. Ô, Dô, desculpa aí, Dô, eu lembrei, cara. Então, André, e aí eu falei assim, cara, eu quero aprender isso aí, né? Ele falou assim, como que é? Eu falei assim, cara, vai lá na academia, eu tô dando aula lá na academia, vai lá treinar lá com a gente. Eu falei, fechou, vou lá, né? Eu peguei, fui lá, fiz um treino sem kimono, quase ele quebrou meu braço e me amassou, né? E aí, um mês, André, de treino, ele falou, vai ter um campeonato e tal, e vamos pro campeonato. Eu falei, cara, não sei fazer nada, meu Deus do céu, eu vou fazer o que lá, né? Ele falou, vamos lá, vamos lá. E eu sempre falei pra você, né? Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Falei, vamos embora, vamos ver qual é que é isso, né? E peguei e fui, meu primeiro campeonato. Voltei quase sem o braço, André. O cara arrancou. Eu lutei com um cara que ele foi campeão do europeu, né? Lá em Portugal, que tem o campeonato europeu, né? Uhum. Então, né, pessoas do Brasil, todo lado luta esse campeonato, que é um campeonato muito forte, né? E eu lutei esse campeonato depois, né? Mas, assim, nesse campeonato aí que eu lutei, André, né, com um mês de luta, cara, ali eu subi o sangue nos olhos. Falei assim, cara, eu preciso treinar mais. Eu perdi as duas lutas que eu tinha, que eu lutei. Eu me apaixonei tanto. Ali foi Ali, o amor pela luta é isso e aí. o start do É bem negócio. isso aí. Não foi nem. Tá. Você vê, né? Que engraçado. Às vezes a pessoa ganha, ela fala assim, é isso que eu quero. Né? Ali não, eu perdi. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero. É isso aqui. Vou treinar pra não perder mais. É bem isso aí. Eu gosto de desafio, sabe? Eu acho que o desafio evolui a pessoa. E perder cresce mais ainda. Porque você traz muita coisa boa quando você perde. Né? Então, assim, quando você ganha, você fala assim, eu tô bom, então você não precisa treinar tanto, porque você tá bom, né? Tá lutando, tá ganhando, então não vai treinar tanto. Não Depende da vai cabeça, né? precisar. Depende da cabeça, Tem né? gente que perde e fala assim, não sirvo pra isso É mesmo, daí boa, já, André. É verdade. já vai, né? É verdade. Então acho que depende da personalidade. Tem gente que tem essa gana. Isso. Eu acho que o cara, quando tem essa gana mesmo dentro de si, perdendo ou ganhando, ele sempre vai voltar pro. Se ele ganhar, ele vai falar, eu não quero perder nunca, quero continuar ganhando. E se ele perder, ele vai falar, eu quero ganhar. Eu acho que, eu acho É que verdade. dependendo do que aconteça, É o que verdade. importa é a personalidade e a cabeça da pessoa para aquilo que ela tá voltada, né? É verdade, André. E assim, aquilo ali me criou uma garra assim. Eu falei, vou voltar, vou treinar isso aí. E comecei a treinar. E aí já comprei um kimono, comprei minha faixa branca. Era que nem minha avó, não tinha nenhum grau, né? A minha avó, se amarrasse uma faixa branca na cintura, ela também era faixa branca. E eu era faixa branca, precisava ganhar um grau pra passar da minha avó, né? Então, assim, eu falo brincando assim, né? Claro. Mas, e fui assim, fui crescendo, né? E aí, André, lá onde eu tava, não dava pra evoluir no jiu-jitsu. Pra você ver como eu tava apaixonado por aquela luta. Não é por que não dava? Porque ali não tinha tanto treino, não tinha treino, sabe? Tá. Porque eu comecei a evoluir tanto, eu treinava todo dia, André, todo dia, que não tinha treino pra trabalhando. mim. E trabalhando, é isso aí, trabalhando. Nunca parou de trabalhar. Não, jamais. Eu tinha trabalhado de final de semana de segurança, né? Eu trabalhava na obra e de tarde eu estava na academia. Era 6, 7 horas, estava na academia, trabalhando. Entendeu? Sim. E eu falei, eu quero isso pra mim. E ali, André, eu vi que... eu falei assim, cara, isso é pra mim. Sabe? Eu quero viver disso um dia.
Eu quero ser um faixa preta. Bem no começo, André. Meu Deus do céu, eu não sabia o que eu ia passar pela frente, né? Mas eu coloquei aquilo ali na minha cabeça, eu falei assim, é isso que eu quero. Independente de que alguém falar ou deixar que isso não vai dar certo, que isso não é pra mim, que eu tava louco, que eu tinha que trabalhar de servente pedreiro pra sempre, ou abrir outra coisa. Cara, era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria. E aí, André, trabalhando e tal, aquela coisa toda, né? Tanto à noite como de dia, treinando. E aí participei de outros campeonatos, perdi também, não ganhava. Não ganhava um, André, não ganhava um. Né? Mas eu falei assim, não, Mas é que tu que se estava treinando bastante, mas tu enfrentava uns desafios bastante além daquilo do teu estágio, né? É bem isso aí. É bem isso aí. E aí, engraçado que, André, eu, né, nesse meio tempo, eu falei com o meu professor, que era o Valério, né? Eu falei assim, Valério, cara, onde que tem uma academia boa aqui e tal, que não sei o que? Cara, vai ter em Barcelona com o Robbie Gracie. Eu falei, sério, cara? Sério? Vamos pra lá? Vamos pra lá? Eu já tava nessa situação ruim com a minha ex, né? Vamos pra lá? Ele falou, cara, aí tinha um outro amigo meu também, que era um faixa azul, também que tinha chego, tinha uns 6 meses, né? Eu falei assim, ô Marquinho, vamos pra Barcelona? Ele falou assim, cara, pô, você precisa se organizar, né? Vamos se organizar, e nós vamos. Mas por que você quer fazer lá? Cara, eu quero ir lá treinar lá com o Robbie Gracie, cara. Eu quero treinar com o Robbie Gracie. Eu quero ser profissional desse negócio. Eu quero viver da luta, cara. Eu quero ser lutador, eu quero ser atleta. Olha, André, bem no começo, cara. Olha que visão, cara, doida, né? Que loucura, se jogasse, né? 100%, sem bem brincadeira. Isso aí. Cara, e aí eu peguei e com 21 anos, nós pegamos e fomos pra Barcelona. Essa parte, cara, vai ser boa. Você vai ver, André. E nós pegamos e fomos em 3, André. Fomos em 3 pra lá. Eu, Valério e o Marquinho. Esse meu amigo. Então nós alugamos um quarto lá em 3. A primeira coisa que eu fiz, quando chegamos lá, vamos lá no Robbie Gracie. Vamos lá ver como é que é essa academia do Robbie Gracie. Chegamos lá no Robbie Gracie. André, o pouco dinheiro que eu tinha, eu paguei o aluguel, né? A gente juntou lá, né? Era 400 e poucos euros, né? O quarto. E o restante, André, eu peguei e paguei 6 meses de academia. 6 meses. Cara, vou colocar a minha bandeira aqui. Não saio daqui. Olha que loucura, André. Que loucura, né? Conversei com o Robbie Gracie. Tem um pessoal que paga também 1 ano de academia, 6 meses de academia. E não vai, né? Conheço muitos, tá, André? Eu também conheço. Muitos, né? Muitos que eu vejo. Nem vou te falar o nome. Deixa pra lá, Deixa quieto. Deixa quieto, esse cara tá muito longe, né, daqui, né? Mas assim, André, nós pegamos... Ó, eu tô tomando café sozinho, porque o Will não tá tomando café. Ele toma café, mas ele tá no jejum de café. Mas tem aguinha pra ele aqui, tá? Inclusive, eu tô até com a camiseta, André. Do 40 dias de propósito e resultados com Deus. Tá aí, da Quadrangular? Da Quadrangular. Show de bola. Tamo aí, firme e forte, né? É Deus que traz a força, né? Amém. E onde eu tô é por causa dele, né? Então, assim, André, e aí nós fomos, cara, fomos pra lá. E nessa casa, meu Deus, pensa um quarto que nós estávamos, né? A casa, né? Um cheiro, assim, de cachorro, de gato. Não tenho. Eu amo cachorro, amo gato, tá, André? Mas era mal cuidado. Mas o cheiro não. O cheiro não, né, gente? O cheiro não, né? Mas, assim, gente... E ali eu tava super feliz e tal. E aí a gente foi passando o tempo, passou uma semana. Eu falei assim, eu vou ficar aqui, eu vou arrumar um emprego. E arrumando um emprego aqui, eu fico aqui no hobby e continuo trabalhando e vou, né, viver aquilo que eu quero viver, a luta. E aí, André, eu peguei e conversei com esses meus amigos, então vamos lá, e nós íamos lá, treinava lá no hobby e tal, e o dinheiro foi acabando. E nada de emprego. Assim, inclusive que lá eu não tinha o documento de lá, né, André? Eu não tinha a documentação de lá, então... Tu ficou legal. Eu fiquei legal, né? São 3 meses que você pode ficar lá, né? Passou disso, você tá ilegal, já era, né? E aí eu não tinha, né?
E aí, tinha alguns amigos meus que falavam, cara, vamos fazer aqui a documentação falsa de Portugal, que tinha muito isso, sabe? Eu falei, não, eu era medroso pra caramba, né? Medroso. Eu falei, não. Eu vou ficar com o meu documento mesmo. O medo, por vezes, faz a gente não evoluir, mas por vezes é uma proteção também. É uma proteção, né? Assim né? como a dor, né? É verdade, né? Dependendo da situação, o medo não é por nada, né? Não é todo medo que te transforma num covarde. Tem um medo que é aquela que te protege do pior, né? Sim, e é verdade, André. Então, assim, o que eu vejo, assim, que nem eu falei, o medo, ele tanto me trouxe algo bom, né? Que, no caso da luta em si, quando eu entrava no tatame, né? Eu treinava com as pessoas e eu tremia. Mas isso eu fui trabalhando isso dentro de mim, né? Fui trabalhando e realmente isso consegui superar isso, né? Legal. Mas assim, André, e aí eu peguei, né? A gente continuou lá e aí eles já começaram, ó, cara, o Will, se arrumar emprego, cara, nós vamos voltar. Pelo menos lá nós temos nosso emprego lá, tá tudo certo. Falou, cara, eu não vou voltar. Se vocês forem voltar, cara, vocês vão deixar eu aqui sozinho? Cara, não é possível, né, cara? Aí eles pegou, cara, mas se não arrumar emprego, cara, como vai ser? Segunda semana. Comer tatame. E aí chegaram no tatame, ô fulano, tem... Pô, sabe de nenhum emprego pra nós, cara? Pra mim e tal. E ninguém nada, né, André? Na terceira semana, André, no comecinho da terceira semana, eles decidiram voltar. Falou, vamos voltar. Vamos voltar, Will, vamos voltar, cara. Não vai dar pra nós ficar aqui. Falou, cara, eu não vou voltar, eu vou ficar. E aí nós ficamos, André. Eu fiquei e eles voltaram. Eu fiquei sozinho lá, no quarto. E aí eu comecei, cara, eu preciso que isso dê certo, cara. Eu preciso que isso dê certo. Eu quero ficar, eu quero viver o meu sonho, cara. Eu tava tão assim, cara, com aquilo, sabe? E aí eu comecei, André, fui perguntando pra cara, emprego, tem um trabalho pra mim, cara? Eu não tenho segurança, alguma coisa, eu faço. Porque no começo foi tão fácil? Tipo assim, tu chegou e já começou a trabalhar de servente pedreiro, isso, e ali deu um bloqueio? Aí começou as dificuldades, né, André? Porque quando eu cheguei, esse meu amigo ele já tava empregado e ele já tinha conversado com a patroa dele e encaixou. Entendi. Aí começou o desafio sozinho. Aí começou o desafio, né? Aí sim, agora começou o desafio sozinho. O trabalho, falou assim, quando eu cheguei, beleza, tudo certo, legal. Trabalhei bastante tempo lá. E aí começou isso. E aí eu falei, eu não vou voltar, eu quero ficar aqui. E aí eu comecei a comprar umas barrinhas, assim, ó, tipo era como se fosse omelete com batatas. Eu não sei se já viu, eles são emplastificados, assim, era redondo, assim, lá na Espanha tem isso, tá, André? E custava... Nunca vi. Tinha, né, lá, né? E aí o que acontece? Eu comprava isso aí pra economizar o dinheiro até conseguir um emprego, né? Era o miojão. É o miojão, isso aí, tipo isso. E aí, André, foi indo, o dinheiro foi acabando. E aí, cara, eu falei assim, meu Deus, eles foram embora. E aí, cara, o dinheiro foi acabando, eu não tinha dinheiro nem pra poder pagar o aluguel do mês que vem. Meu Deus. Olha que loucura aquilo que eu tava fazendo, cara. Olha que ponto que cheguei, sabe? Por causa de um sonho que eu queria realizar. Um sonho que hoje se transformou. E aí, eu peguei, André, essa parte assim, ó, pra mim é muito forte. É muito forte. Aí, o que acontece? Olha, até me emocionando. Pera aí, deixa eu respirar aqui, gente. Desculpa aí, tá? Tem uma aguinha aí. Então, assim, ó, não é fácil, gente. Quando você quer realizar um sonho, não vai ser tão fácil pra vocês, pode ter certeza. Né? Quando você coloca dentro do teu coração isso, né? Muita gente vai te pisar, muita gente vai dizer que isso é loucura, né? Mas só você sabe o quanto que aquilo ali é importante pra você, né? E aí, André, passou e nada, André. Chegou num dia, no meio da semana, eu fui treinar, tal, e eu tava com uma fome, já tinha praticamente o dinheiro, eu tava contando dinheiro, né? Meu Deus. Contando, né? Eu passei numa padaria, André, já era umas 10 horas da noite. E eu vi uns sacos de lixo, assim, sabe? Fechado, assim. E aí, eu passei, olhei, eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, né? E eu tava com uma mochila grande assim, ó.
com a mochila grande, André. E aí eu peguei, cara. Eu fui lá e abri o saco. Abri o saco de lixo. E aí eu olhei, tinha umas bandejinhas de isopor com alguns doces dentro, sabe? Com doces, croissants, Sim. isso, né? Tinha umas 8 bandejinhas dessa. E tava tudo vencido, assim, sabe? Por isso que jogaram. Mas vencido assim, né? Não tava há muito tempo, né? Cara, aquilo ali foi aonde... Cara, eu me rebaixei, assim, ó. De uma maneira, eu falei assim, cara... Aonde eu tô? O que eu tô fazendo? Sabe? Caramba, cara. Ali foi forte, né? E por isso que eu me emociono, assim, né? Nessa parte, porque é uma coisa muito forte, foi muito forte pra mim. Ali foi que eu vi quanto eu era homem, né? Pra não precisar roubar, nem matar, por causa de uma fome. Eu falei assim, não, eu vou vencer. Aí eu peguei aquelas bandejinhas, coloquei tudo dentro da mochila e fui embora. E fui embora, eu fui andando, porque a academia era bem longe, né? Bem longe, dava uns 4 ou 5 quilômetros da minha casa, pra você ter uma ideia. E aí eu fui andando e analisando tudo. Ao mesmo tempo, cara, o que você tá fazendo? Desiste, cara. Volta pra trás. Isso não vai dar certo. Sabe, a mente da gente, ao mesmo tempo, cara, negativa a minha mente, cara. O que minha mãe vai pensar de mim? O que o fulano vai pensar de mim? O que o ciclano vai pensar de mim? Um campo de batalha. Nossa, meu Deus, André. E aí, cara, eu cheguei lá em casa, peguei aquelas bandejinhas, limpei elas, passei um paninho, abri elas e comi. E foi... Um banquete. Um banquete. Então, assim, cara, eu tô tremendo aqui. É loucura, né? Como é voltar, né? Como é voltar, né? E que aí, história, hein? E assim, é forte porque... Isso eu falo da luta da vida, né, André? A luta da vida, né? Isso é a luta da vida, gente. É algo assim que você... Eu lembro, assim, ó, de tudo, né? De tudo, assim. Essa parte, assim, me é forte, tá? Eu já morei na rua lá, né? Passei dificuldade... E nem por isso eu não parei. Não parei de caminhar, André. Eu falei, vou conseguir, cara. Eu vou vencer. E até hoje, muitas coisas minha mãe não sabe. E também não precisa saber disso, né? Vai saber agora. Vai saber agora. E tem coisas que a gente passa, né, André? A gente passa, né? E às vezes tem que passar, né? Tem que passar. E eu passei por isso. E aí, André... Olha, muita força, muita fé, passou a próxima semana. A 4ª semana, onde que eu tinha que pagar o aluguel eu ia pra rua. E aí, na quarta-feira, um amigo meu, ele era chileno, que eu conheci lá, falou, Will, o Nino falou que você tá procurando um emprego, cara? Eu falei, tô, cara. Ele falou, tô saindo lá do meu trabalho e o cara vai precisar. Eu falei assim, não tô acreditando. Ele falou, sério, cara? Você vai precisar ainda? Eu falei, vou, cara, pelo amor de Deus. Qualquer coisa. O que é? Entregador de imóveis. Eu falei, cara, me encaixa lá. Ele falou, vou te passar o telefone dele. Chama Ismael, o cara. Foi sério. Isso era umas 9h30 da noite, André. Eu saí dali, é um locutório. Locutório é como se fosse uma lan house lá, tá, gente? Eu saí dali da academia, já fui pro locutório e liguei pra ele. Oi, Ismael, tudo bem? Aqui é o amigo do fulano de tal. E ele falou que você tá precisando de alguém pra trabalhar e tal. Falou assim, olha, eu tô ali, tá pra sair e tal. E ele me disse que amanhã ele não ia vir e tal, mas o caminhão já tá carregado e tal. Ele falou assim, eu falei assim, e você tá precisando de alguém? Sim. Você quer trabalhar? Eu falei, quero. Você pode começar segunda-feira? Isso na quarta-feira. Eu falei assim, não dá pra começar amanhã? Que ele não sabia o quanto eu tava precisando, André. Uma semana, quanto diferença que ia fazer. Cara, o quanto eu orei naquele dia, André. E ele falou, então tudo bem, pode começar amanhã. Eu falei assim, meu Deus. Gente, eu não dormi, André. A vontade era sair naquela hora pra começar a carregar móvel. Já. E aí, o que acontece? Eu peguei o metrô, o metrô às 5 horas da manhã. Eu saí de casa às 4. E peguei às 5 da manhã. Às 6 horas eu tava lá, né? Então eu tava em Barcelona e a cidade que chamava era Rubí.
né? Eu tava lá em Rubi já, né? O caminhão já tava carregado. E aí, entrei dentro do caminhão, né? Ele chamou eu pra poder comer ali, tomar um café. Eu não tinha dinheiro mais, né? Não tinha dinheiro. Ele falou, não, vamos lá tomar um café e tal. Eu falei, não, obrigado, eu tô bem, eu tô satisfeito. Já comi em casa. Não, mas vamos lá. E tanta insistência. Eu devia imaginar, talvez, né? Não sei, tá, André? Mas ao mesmo tempo... Aí ele pegou, você quer um café? Eu falei assim, não, eu vou te pagar um café. Aí ele me pagou um café. Quer um pão? Eu falei, não quero um pão. Ele não me pagou o pão. Ele só pagou o café. Eu falei, não quero, tá? Muito obrigado, tá? Te agradeço. E fui o dia inteiro com fome, André. Dia inteiro. Aí chegou na hora do almoço, ele falou, você não vai comer nada, não? Ele falou, não, sim, eu vou comer sim. Eu tinha levado aquela torta de ovo. Miojo europeu. Aham. E comi aquilo, né? E aí, eu trabalhei o dia inteiro. E aí, na sexta-feira, eu trabalhei também de novo. Aí eu cheguei pra ele na sexta-feira à noite, eu falei assim, ô Ismael, preciso falar uma coisa pra você. Não teria como você me arrumar um dinheiro adiantado, né? Aí ele falou assim, de quanto você precisa? Eu falei assim, olha, eu precisava de um dinheiro aí que eu precisava pagar um aluguel. E se você puder me ajudar, né? Ele falou assim, olha, R$300 te serve? Quando ele falou R$300 te serve, eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito, cara. Aí o que eu fiz? Reais, euros? Euros. 300 euros. Eu falei assim, cara, o que eu fiz? Eu falei assim pra mulher, né, que eu tava morando lá, né? Eu falei assim, fazer o seguinte pra senhora, eu posso te dar 150 e aí até semana que vem que eu recebo, toda semana eles pagam, toda semana, semanal, né? Semanal. E semana eu já te pago, na semana seguinte eu já te pago a senhora. E quanto que era o aluguel? Era R$400. 400 euros. Uhum. 400 euros. E aí eu dei 150 pra ela, faltava ali o restante. E aí o dinheiro que sobrou eu peguei e comprei de comida. É a fartura, né? Fartura, né? Vamos comer Guaraná, Foi uma benção, né? E aí deu tudo certo. Comecei, André. Aí a minha vida foi mudando. Fiquei por lá, comecei a lutar, competir, comecei a ganhar, comecei a fazer aquilo que eu amava, né? E aí, André, as coisas foram acontecendo, né? Competindo, fiz o MMA lá, lutei MMA lá, ganhei o campeonato da Espanha. Caramba! Fui campeão da Espanha. E aí peguei, lutei o europeu, perdi, né? E aí as coisas foram acontecendo. Então temos aqui o campeão espanhol de MMA, cara. Que massa, eu não sabia que você tinha ganhado título desse, cara. Que na Espanha tava começando o jiu-jitsu na época, né? Não interessa, você ganhou, cara. O problema é de quem chegou depois. Então... Mas enfim, comecei a ganhar alguns campeonatos regionais também e tal, né? E as coisas foram acontecendo, né, André? E aí, né, com esse meu amigo, ele falou assim, o Will, né, esse meu amigo que tinha voltado, e depois ele voltou. Aqueles que voltaram, eles voltou de novo, depois do tempo, né? E aí eles ficaram na minha casa e tal, e tudo mais, né, no meu quarto, né? E aí eles arrumaram um quarto e ficaram por Barcelona mesmo ali, né? E começaram a treinar lá junto comigo e tal. E aí, o que acontece, André? Né, nesse meio tempo, esse meu amigo falou assim, cara, pra você ser lutador de verdade, você tem que voltar pro Brasil. Você tem que voltar pro Brasil, cara. Você vai treinar lá com o Rocian Gracie. Lá sim, lá você vai ser lutador mesmo, atleta profissional, né? Eu falei assim, cara, mas como que eu vou pra lá, né? Eu tô treinando aqui e realmente não tinha tantas pessoas, né, treinando jiu-jitsu. Lá. Lá. E aí, André, ele falou assim, eu tava trabalhando lá, e o cara falou assim pra mim, o meu patrão falou assim, olha, eu quero te fazer tua documentação, né? Quero fazer tua documentação. Esse tempo todo irregular, né? Irregular. Ele falou assim, eu quero fazer tua documentação pra você ficar certinho aqui, né? Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra Espanha, vou lá pegar meus documentos que estão na Espanha e volto. E aí ele pegou, eu falei, então tudo bem. Eu peguei o ônibus e fui, André. Só que nesse meio tempo, André, a polícia parou o ônibus. Parou o ônibus e aí o que aconteceu? Quando parou o ônibus, eles pediram o passaporte de todo mundo.
E ali eu já fui Caiu do cavalo. fui praticamente preso, né? Assim, na estrangeiria. Já dali já fui algemado. Caramba, Fui cara. algemado, fui pra delegacia, fiquei lá 4 dias preso, numa cela, preso mesmo, fui julgado, tá? E é assim que funciona, tá, André? Não fiz nada de errado, não roubei, não matei nada, mas foi por causa que eu tava ilegal lá, o passaporte também já tava vencido, isso, né? Aqui basta falar mal do STF, você já corre o grande risco de ser preso, de ficar na delegacia, de prestar depoimento. A gente tá chegando nesse nível. Não precisa nem estar irregular, não. Pode ser Não. brasileiro nato, naturalizado. Basta divergir um pouco de algumas coisas, falar algumas palavras um pouco mais ásperas que você já tá também É bem isso aí. na lista negra. Tá ficando assim. Tá ficando assim, Tá né, ficando André? assim. Tá ficando, né? Mas assim, André, e aí, o que aconteceu? Né, eu acabei, sendo preso, e aí eu fui pra um lugar lá que é o local onde fica as pessoas que são estrangeiros, né, que vão ser deportadas. E eu fiquei 34 dias, André, nesse lugar. E dentro desse lugar aí, André, eu saí na mão com uma pessoa lá, com um marroquino. Lá dentro, ele entrou dentro da nossa cela, porque lá, André, assim, ó, embaixo ficam os marroquinos, né, pessoas marroquinos, isso, que são marroquinos, são barra pesada, não é assim não, tá? E em cima ficavam da Sul-América, né, a parte ali, né, da América Latina. E aí eles subiram lá e esse um dos caras que tava comigo lá mexeu com eles, né? Não sei que rolo que teve. Ele entrou dentro da cela. Quando ele entrou dentro da cela, assim, André, pô, ele falou assim, ó, você não entra aqui, cara. Aqui não é o teu lugar, né? Ele falou assim, quem que é você? Eu falei assim, não tem que saber quem eu sou. Não sou eu. Mas aqui você não entra. Quando ele entrou, André, eu dei um empurrão nele. Quando dei um empurrão nele, ele veio pra cima, eu joguei ele pra baixo, jiu-jitsu nele, né? Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra jiu-jitsu cima. nele, né? E aí ele queria me matar lá dentro, né? E os caras falaram que ele tava com uma faca, ele queria me matar, eu não podia. Eu fiquei mais de 5 dias sem tomar banho, não podia entrar dentro do banheiro. Meu Deus, né? cara, por causa de uma situação de documentação irregular. Te colocar no lugar desse e pronto pra ser esfaqueado. Pronto pra ser esfaqueado, isso mesmo. Meu Deus do céu. E aí, assim, André, uma coisa assim que às vezes à noite a gente escutava ruídos, porque lá tinha tipo uma solitária mesmo. Fez mal, tinha uma solitária lá. E a gente escutava os ruídos assim, cara. Uma solitária é bom pra Meu caramba, Deus, né? Dependendo da companhia. E assim, André, e aí chegou o meu dia, né? Era 3 horas da manhã, eles me acordaram, falaram assim, você tem que ir, tá? Já saí dali, fui algemado, entrei dentro do aeroporto, algemado. Mas numa situação que tu tava ali, era uma benção, né? Sair dali, né? Meu Deus do céu, era minha vontade, né? Mas ao mesmo tempo, uma loucura, né? Tudo um turbilhão de coisas e informação na minha cabeça, André. Porque o meu sonho era ser lutador, queria estar lá, mas ao mesmo tempo eu pedi pra Deus pra estar no Brasil e tudo tava acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, né? Mas tem que ser desse jeito, né? Eu saindo da roupa do corpo, sem R$1, sem dinheiro, né? E, cara, eu conheci um amigo meu, né? Ele já estava sabendo de todo o assunto, né? Ninguém sabia que eu estava preso, André. Pra você ver, tem uma ideia. Aí eu tinha conhecido uma alemã, né? Porque eu estava separado. Mas né? seu patrão soube na época. Soube, mas ninguém podia fazer nada. Tentaram ali pagar, mas não tinha. O medo também de se meter e também, sobrar. Né? Isso também, né, André? Não foi fácil, né? Aí eu conheci uma alemã, tentou pagar ali um advogado, não deu certo, André. Aí eu voltei pro Brasil, né? Fui deportado, voltei pro Brasil, né? E aí, cara, essa alemã veio pro Brasil, passamos dias maravilhosos, assim, sabe? Foi muito legal, né? Também, no dia da tormenta também vem a calmaria, né? Voltei pra casa, vi minha mãe e tal, as coisas começaram a ir, voltei pra sapataria de novo, a trabalhar sapateiro, né? Me abaixei de novo, comecei do zero de novo. Como é que foi essa volta pra casa, viu? Olha, não foi fácil, André. Não foi fácil porque não era aquele momento que eu queria. Né? Mas tive que... A porta estava aberta. Engolir... Sim, estava aberta. Tranquilo, minha mãe... Que bom. É porque, André, nesse meio tempo, nesses anos, eu fiquei na Espanha, pra você ver, né? Eu fiquei durante 4 anos e pouco lá.
Entendeu? Nesse meio tempo eu conversei com a minha mãe. Entendi. Entendeu? Meio que se acertaram na situação. Meu pai tinha um negócio, eu ajudei eles financeiramente. Entendi. Então o negócio já estava ajustado. Mas eles não sabiam dessa situação que eu tava. Eles só viram quando eu tava lá. O que você tá fazendo aqui? Né? E aí, depois que eu fui contar pra eles o que aconteceu. Né? Mas aí comecei do zero de novo, André. Do zero. Mas aí eu tinha dentro de mim a luta, né? Aí lembra meu amigo que falou lá do Rocian Gracie? Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu voltei pra São José do Rio Preto. O Rocian Gracie era em São Paulo, capital. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui pra São Paulo. E aí, assim, aí o que aconteceu? Eu tinha que juntar um dinheiro pra poder voltar lá pra São Paulo, né? Então eu voltei pra sapataria desse meu amigo, que eu tinha vendido ali a minha parte pra ele, né? E aí eu comecei a trabalhar ali, eu juntei um dinheiro e voltei. Aí eu voltei pra São Paulo, comecei a trabalhar. Quer dizer, perdão. Quando eu voltei pra São Paulo, eu não tinha nenhum emprego lá. Tá? Então eu fui pra São Paulo lá pra conhecer o Rocian Gracie. Então eu cheguei lá no Rocian, falei assim, Rocian, então ó, é o seguinte, o Marquinho me trouxe aqui e tal, me falou de você e tal. Eu falei assim, o Marquinho, meu Deus do céu, o Marquinho é uma bênção e tal, né? Eu falei assim, então, ele falou muito bem de você, eu queria treinar aqui. Eu falei assim, cara, você pode até treinar aqui, meu Deus, mas você tem que arrumar um emprego, né, cara? Se arrumar um emprego, cara, pô, pode vir aí treinar, de boa. Foi sério, então deixa comigo. Aí o que aconteceu? Eu fui... Você estava escolado, né? Eu peguei, André, e aí eu tava na casa desse meu amigo, eu peguei e saí de manhã, 6 horas da manhã, e fui pra rua, André, atrás de emprego. Passei em várias sapatarias e nada. Era meio-dia, passei lá no Rocian, falei, Rocian, ainda não achei nada, mas eu tô aí, vou achar, tá? Hoje eu acho um trabalho. E aí saí de novo. Aí eu passei numa sapataria, com um cara que tinha me indicado, eu conversei com a Carla. E a Carla falou assim, olha, eu não tô precisando, mas eu sei quem vai poder te ajudar. Eu falei, sério? Falei assim, ó, Carla, é o seguinte, você tem dinheiro? Eu falei assim, Carla, eu não tenho, eu tô a pé, né? Porque eu tinha um dinheiro ali justinho, né, André, pra comer, as coisas, eu não podia ficar gastando dinheiro assim, né? Esse lunar. E aí eu peguei, o que acontece? Ela falou assim, ó, então eu te dou o dinheiro do ônibus, você vai lá, né? E aí eu peguei e fui. Cheguei lá, eu conversei com ele e falei assim, olha, eu não tenho trabalho pra você sapato, mas você faz costura? Você trabalha com costura? Eu falei assim, cara, eu não trabalho... Sou especialista. Nunca trabalhei tanto. O que eu mais fiz na minha vida foi costurar. Eu cheguei assim, ó, falei assim, ó, eu não sei, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. Eu aprendo. Ele falou, então tá contratado. Aí eu saí, cara. saí dali e fui lá pro Rocian. Cheguei lá no Rocian, falei, Rocian, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Arrumei um emprego. Ele falou, não tô acreditando. Eu falei, tô falando pra você que eu arrumei. Eu tô indo pra São José do Rio Preto, eu vou me ajeitar lá, eu já conversei com ele, e daqui uma semana eu tô de volta. Ele falou, beleza, uma semana. Show de bola. Numa semana, eu conversei com um tio meu que tava lá em São Paulo. E esse meu tio falou, não, Will, pode ficar aqui uns dias aqui, um mês aqui, tranquilo, né? E aí eu falei, beleza, fechou, melhor ainda, né? E aí eu peguei e fui. Voltei pra São José do Rio Preto, trabalhei mais essa semana lá na sapataria, juntei mais um dinheiro. E eu peguei e voltei pra São Paulo. E aí eu já fui direto pra casa desse meu tio. E aí comecei a ajudar ele a pagar a conta de água, de luz lá, né? E ele tinha um aluguel lá também, né? Esse meu tio era casado. E aí eu peguei e fui, André. Aí ele me arrumou uma bicicletinha bem pequenininha, André. Sabe aquela bicicletinha? Fácil pra ti andar de bicicleta pequena. Meu Deus do céu. Eu levantei o banco dela lá em cima, né, cara? E ia trabalhar. Eu ia trabalhar, dava uns 4 km de bike, né? E chegou uma hora que o cano quebrou do banco. Eu ia sem banco trabalhar. E todo dia, saía lá da sapataria, caramba. Ia pra academia. 6 horas saía da sapataria e ia pra academia treinar. Parece que a dificuldade foi tão grande por tanto tempo que agora parece que já tá fácil, né? Meu Deus, André, hoje, nossa senhora. Quem chegou a pegar comida do lixo da padaria, Sim. andar de bicicleta sem banco... E quase sendo atropelado, né? Em São Paulo, né? Aquela Que loucura, né? cara. E aí, André, eu fui, cara, comecei e tal, e desse jeito eu fui, né, fazendo as coisas. E daí, né, é engraçado, né, que
com essa bicicleta, né? Eu chegava lá, os caras brincavam comigo da academia, né? Falei, cara, meu Deus, compra uma bicicleta de homem, né? Falei, ainda não posso, né? Uma hora eu vou comprar, né? E aí, André, as coisas foram acontecendo, né? Fui lutando campeonatos, e aí fui pegando a faixa roxa e a faixa marrom, e assim as coisas foram acontecendo. E, cara, cheguei na faixa preta. E o Rocinha foi bem receptivo, né? Foi. Nós fizemos uma coisa muito legal, André, assim, ó. Eu não pagava academia ali. Não pagava. Mas só que eu buscava os filhos dele lá na escola. Ah, que massa, cara. Então eu vinha de bicicletinha até lá na academia. Mas não levava eles de bicicleta, não? Eu levava com o carro, né? Só faltou tu falar que é de bicicleta, Deus, sem banco, levando um de cada um. O filho dele era o Conrado e a Ana Clara. Então eu buscava eles de carro, né? Aí depois eu treinava, né? Só que depois que eu buscava. E o treino das 6 era o melhor treino, André. E eu tive que segurar e sempre assim. E aí eu falava pra galera, cara, aguenta aí, fica aí. Que quando eu chegar, nós vamos treinar junto e tal, né? Você vê, né? O vício, né? O vício de querer, né? E aí a gente fazia isso, né? E aí foi por um bom tempo fazendo isso pra ele. Poxa, eu tenho um grande apreço ao Rocinha. Foi um pai pra mim. Que legal. É um crescimento gigante, né, com ele. E então, assim, só gratidão mesmo ao Rocinha, cara. Gratidão mesmo, né? A ele, a esposa dele, a Roberta, também, que me ajudou muito. Então, assim, ó, normalmente, né, pra você ver a vontade, né, um faixa preta, ele leva mais ou menos em torno de 12 anos para ganhar uma faixa preta, né? Eu, né, treinando, toda essa dificuldade, né, me machucava, né, ombro caída, saía, era joelho, era problema disso, eu tava lá treinando. Mesmo machucado, tava treinando. Eu, em 8 anos, peguei a faixa preta, André. Em 8 anos, consegui a faixa preta. Caramba. Né, consegui chegar no meu objetivo, mas ainda Deus tinha algo mais ainda, né? Um belo dia que... Agora vem a parte de Santa Catarina, André. Santa Catarina. E aí, um belo dia, o Rocinha, eu já tava já quase para casar com a Marina, eu ia casar em abril. E um pouco antes disso, o Rocinha chegou em mim e falou assim: "O Will", ele chamava de Windows, né? "O Windows, cara, tem uma oportunidade muito boa pra você." Eu falei: "Sério, Rocinha? O que é, Rocinha?" Ele falou: "Seguinte, cara. O Wesley, né? O Wesley aqui, ele é um faixa preta aqui de Santa Catarina, né? Muito conhecido, Wesley Santos, né? Gratidão a ele também, né? Ele falou assim, cara, perguntou se eu tinha um faixa preta aqui pra indicar pra ele, né? Olha que engraçado, como são as coisas de Deus, né, André? Ele tinha alguns faixa preta formada aqui, né? Pra academia que tava abrindo a Open One aqui, tinha a Open One, e ele queria precisar de um professor de jiu-jitsu aqui pra dar aula. Sim. E você vê como são as coisas, né, de Deus, né? A gente não entende, né? E foi me buscar lá em São Paulo, né? E eu passando toda aquela dificuldade, né? E aí, quase já pra casar, né? Também, sim, né? E a Marina já grávida também, né? Com a Lara na barriguinha, né? E aí, o que acontece? O Rocinha falou assim, Will, eu indiquei você. Você é o meu único faixa preta que eu confio. Olha, André, ouvi de uma pessoa isso, cara. Pro cara do nível dele, fechar contigo uma parceria para tu buscar os filhos dele na escola é muito mais do que uma confiança na luta, é uma confiança no caráter, né? É, bem isso aí. Você não pede para uma pessoa que você tem qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa, buscar teu filho na escola. É verdade. Né? É algo muito forte, né? É uma confiança muito grande. É muito grande, né? É isso que eu passava para ele, né, André? É o que você passa para as pessoas, né? É isso, né? Não adianta você ser duas pessoas, você não consegue, né? Você não consegue ser duas pessoas. Né? Você consegue até por um certo tempo. Depois a máscara cai. Vai cair. Cai. Não tem como, tá? E eu sempre fui essa pessoa, André, que você me conhece há muitos anos. E essa pessoa que eu sou, cara. Desde quando eu caía, me levantava, caía, passava por cima. Né? Que ano que foi aí que você veio pra cá? Foi em 2013. 2013, aí você veio pra cá,
já casado ou quase casado? Assim, aí o que acontece, André? Eu casei lá em São Paulo, fiquei 6 meses aqui sozinho, a Lara nasceu, né? Eu vim em outubro. Tu veio antes, elas ficaram lá? Isso, eu vim em outubro. Em outubro, casei em abril, em outubro era a inauguração da academia, e eu vim. E eu fiquei 6 meses aqui sem a Lara e sem a Marina. Mas a Lara vinha às vezes e tal, sim, né? Sim. E aí começou tudo a acontecer na minha vida, André. Né? Tudo começou, cara. Agora vem a parte boa, né, André? Vem assim, o que é o sacrifício, né? O que é tão grande, o que é tão maravilhoso, né? Quando você realmente tem uma resiliência, né? Busca Deus, tem, né, esse controle emocional que é muito importante, né? Ter esse controle, né? E assim, André, começou tudo. Eu estava atrás de uma casa de aluguel, né? Para poder alugar, para a Marina vir e poder ir aqui, né? Sim. E aí eu comecei a buscar e não achava, André. Não achava. Eu morava dentro da academia. Fiquei 6 meses morando dentro da academia. Caramba, na Open? Fiquei 6 meses morando dentro da academia. Cara. Fiquei morando lá, né? Tinha um quartinho lá e eu dormia lá, né? E ali eu fiquei. E aí eu fui atrás de um lugar e não achava. Aí um belo dia um aluno meu chegou, né? O Duda, né? Gratidão, Duda também, uma pessoa abençoada. Falou assim, ô Will, eu fiquei sabendo que você tá procurando uma casa para alugar, né? Falei assim, sim, tô, cara. Falei, cara, deixa eu te falar, eu tô construindo uns germinadinhos ali, e você não quer dar uma olhada, não? Eu falei assim, cara, eu não tenho condições de comprar uma casa, cara. Não tô conseguindo alugar? Não tem condições, né? E falei assim, mas vai que dá jeito, né? Vai que a gente consegue dar um jeito ali no banco, a gente faz um financiamento, alguma coisa assim, né? E a Marina, lá em São Paulo, ela tinha um estúdio de pilates. Ela tava vendendo esse estúdio para vir para cá. E esse estúdio, tá? Ela não tava conseguindo vender. Ela falou, amor, vou fazer o seguinte, eu vou arrancar tudo que tem do estúdio e vou vender no avulso, né? Eu falei assim, não, amor, segura aí que nós vamos vender isso aí, vai dar certo. Vai dar certo, você vai conseguir vender isso aí, vai dar certo. E aí, ele chegou em mim e falou isso. Aí eu cheguei e contei pra Marina. Falei, amor, o Duda falou isso. Ela falou assim, é mesmo, amor? Mas, amor, não, né, a gente não sabe se vai ficar aí, se vai dar certo. Eu falei assim, amor, aqui é o nosso lugar, é aqui nós vamos ficar. Eu vejo que porque você não tá aqui, amor, mas eu tô vivendo isso, eu tô sentindo que é aqui. Falei, tá bom, tal dia eu tô indo pra aí, amor, e nós vamos lá ver a casa. Aí pegamos e fomos, lá na Murta, André. Comentei com alguns amigos meus, como que era a Murta e tal, que eu não conhecia. Uhum. Aí o pessoal falou assim, não, que lá dá enchente, porque lá cai terra do céu, porque, sabe, só negatividade, só coisa ruim. Aí o Duda, Will, vamos lá, eu vou conversar com os vizinhos, você vê lá como que é, os vizinhos vão te falar como que é o lugar. E os vizinhos só falando bem. E os meus amigos só falando mal. Uhum. Eu falei assim, nossa, mas que loucura isso, né, cara? Pô, passou, a Marina veio, nós fomos lá ver, a Marina se apaixonou pela casa. Passado um tempo, vendeu o estúdio, demos entrada na casa, compramos a casa em 2 semanas, já estamos dentro da casa, André, e lá nós estávamos, cara. É emocionante, caramba. É forte, né? Aí comprou a casa. Compramos a casa e quando eu cheguei aqui, André, eu já comprei a casa, né, praticamente, né? Não tava pagando aluguel, mas estaria 7 anos aqui, eu tô há 7 anos aqui, André, estaria pagando aluguel, 7 anos. Uhum. E eu já tô há 7 anos na casa na e pagando a casa. Legal, né? legal. Então, e outras coisas, outros bens que eu já tenho mais, né? Realizei um sonho há muito tempo atrás, eu e a Marina, de ter um carro, né? Onde nós temos hoje. Então hoje tens a tua casa, o teu carro, a tua moto, tua família bem estruturada e a tua academia, cara. Meu Deus, que loucura, Meu né? Deus do céu. E isso foi tudo isso, né? Essa batalha, essa luta. E eu sabia, sabe, que um dia isso viria a acontecer. Mas seria a luta da vida. Seria uma luta, não seria fácil. Né? Como a minha academia também não foi fácil. Né? Foi 4 anos trabalhando lá sem ter R$1, sem ter aluno. Né? E foi a mesma coisa que aconteceu lá, André. Olha que engraçado. A academia, André, nós começamos em 3. Aí um saiu, né? Depois de 2, 3 anos, viu que não estava dando certo, saiu. Aí o outro que estava junto, né? Também saiu. E aí eu assumi tudo. Eu comprei a parte e assumi. E também peleei ali.
Aí o que aconteceu? A academia começou a fechar ali, a academia Open. Faliu, né? Fechou. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu tenho que dar o 100% na minha academia. André do céu, eu comecei a dar o 100%. Fui pra cima, fui, batalhei. E aí, André, cheguei onde eu cheguei hoje, né? Hoje eu tenho, meu Deus, não sei se nem se posso falar, mas hoje eu tenho mais de 24 personagens. Caramba, cara. Hoje eu tenho a média mais de 50 alunos, hoje, André. Né? E hoje eu vivo da luta. Há 20 anos atrás eram apenas palavras, né? E hoje é realidade, né? Hoje é realidade. Então, assim, olha, chega a arrepiar aqui, né? É loucura, né? Então, assim, é Deus, né, André? É Deus na minha vida, é resiliência, não passando por cima de ninguém, né? Falando amém algumas vezes, né? Por certas situações. Mas tu passou pelo MMA, né? Enquanto tu estava ali na Open na época, Meu Deus, né? Passei pelo MMA, né? Fui atleta, fiz mais de 10 lutas assisti ali. uma luta ao vivo, tua lá em Camboriú, assisti uma luta lá na casa do Rodrigo Inácio. Olha, a galera da igreja toda, tinha umas 30 pessoas massa, lá que né? passou no combate. E o mais legal, André, é que eu vivia o atleta mesmo, sem fazer nada, somente viver da luta. Durante um ano, André. Vi somente da como luta atleta mesmo. daí. Como atleta mesmo, profissional. Não como professor, como atleta. Não, lutei com pessoas que lutaram no UFC, sabe? Pessoas de alto calibre, sabe? Pessoas que somente vivia isso. E o nome de guerra era Cavadeira, né? O meu nome de guerra era Cavadeira, né? Cavadeira porque meu pai chamava Cavadeira. Era por causa magrelo, né? E tinha umas perninhas finas. Então, por isso chamava Cavadeira, né? Então, assim, vivi muito isso pela luta. Conheci muitas pessoas. E tudo pela perseverança, por acreditar naquilo, sabe? E se você que tá aí hoje, tá? Tem o teu sonho, acredita, cara. Acredita, vai pra cima. Porque não vai ser fácil, tá? A vida não é um mar de rosas, tá? É uma luta, é matando um leão por dia, sabe? Então, assim, o que eu vivi, André, foi isso, cara. Mas eu dou graças a Deus, né? Por estar aqui hoje e contando isso, sabe? E eu contava pra minha mãe, assim, quando tinha 14 anos de idade, eu falava assim, mãe, será que um dia eu vou ter história pra contar pra alguém? Meu Deus. Pra minha filha, sabe? Então, assim, né, às vezes a pessoa fala assim, cara, mas, cara, você passou por tudo isso mesmo? Eu falo assim, passei, cara. Passei, é aquela coisa, passei pela prova dando glória a Deus, né? Aquela coisa, né? Tem até uma música, né, que fala isso, né? Eu não vou arriscar cantar aqui, que não é a minha Lázaro, área, né? Mas, assim, e foi isso. Foi algo maravilhoso, assim, que hoje, né, às vezes eu tô com uma dificuldade, eu olho lá atrás, eu olho pro meu passado e aquilo ali já me fortifica, já me fortalece, sabe? Então eu dou ensinamentos para minha filha contando minha história, sabe? E ela fala que eu sou o pai da vida dela. Né? Nem é o lutador da vida, é o pai da vida dela, né? Então, assim, é maravilhoso isso, contar essa história, assim, né? A gente, sabe, se for contar por miúdos aqui, a gente, né, passa muito tempo aqui, né? Mas tem muita coisa boa, assim, gente, maravilhosa, que não é só a luta que também passou, né? É muitas coisas boas que a gente passa também, que às vezes a luta parece que é muito maior do que a gente passa nas coisas boas, né, André? Mas a gente passa muito mais coisas boas do que a própria luta, né? A luta é nada para o crescimento mesmo, né? Um crescimento pessoal. E também hoje, há 10 anos, André, eu trabalho com marketing de relacionamento, marketing de rede, que também foi algo que eu cresci muito nessa área, né? Me trouxe muito. Para quem era tímido, né, cara? Fazer marketing de rede, né? E hoje tá aqui falando, né, com vocês aqui, né? 2 câmeras aqui, né? Conversando com o André aqui. 2 por enquanto, vamos ampliar o estúdio, daqui a pouco vai ter mais câmeras. Com certeza. Então, assim, eu cresci muito. Hoje eu trabalho com a Doterra, né, uma empresa gigante, multinacional, e hoje eu desenvolvo isso na área também, né? Então, assim, hoje eu tenho 2 empregos, né? Como diz, né? Eu tenho o meu próprio negócio e tenho o outro meu negócio também, que é a Doterra, que eu trabalho com relacionamento, trabalho com pessoas, né? Também com desenvolvimento pessoal.
né? Esse crescimento, que eu sempre... Eu amo conversar com pessoas hoje, André. Hoje eu adoro estar com pessoas, né? Eu respiro isso, né? A cada hora, André, eu tô com uma pessoa na minha área, né? Eu dou personal, então em cada hora eu tô com uma pessoa. Em cada hora eu escuto uma história. Então, gente, olha, é sensacional ouvir histórias. É maravilhoso isso, é crescimento pessoal mesmo, é desenvolvimento. Então, isso, hoje eu dou palestra na Doterra, André, contando a minha história, né? Então, eu falo assim, ó, se você acha que você não pode, então escuta um pouco o que eu tenho para te dizer. Entendeu? Que história, né? E que história. Que história. Tinha algumas coisas que eu sabia, até Sim. por isso te convidei, por saber um pouco da tua história. Sim. Agora tinha coisa que eu não sabia não, cara. Né? São situações assim, né, André, que a gente faz a gente refletir, né? Hoje, cada vez mais eu procuro ser mais humilde, ser uma pessoa mais presente, né? Ajudar as pessoas. Hoje eu tenho vontade, né? Já tive projetos sociais, né? De ajuda. O André já também esteve comigo, né, André? Vamos voltar. Né? Nesse Magia, energia, a gente volta. Volta, em nome de Jesus a gente volta. E eu tô com vontade também, André, de começar lá o projeto social lá na igreja mesmo, né? Na igreja, sim, né? Que eu comentei contigo. Mas só que agora eu tô nesse momento, né? Tanto nesse crescimento pessoal, nesse meu crescimento, né? E a gente tem que pensar um pouco na gente também, né? A gente pensa muito nas pessoas, né, André? Até porque a luta, o ensinamento que a luta traz é muito valioso, né? Sim. Para essa gurizada, né? Criança, Meu adolescente. Deus do céu, gente. A gente tem em Itajaí projetos maravilhosos que trabalham com luta. Me vem na mente agora o SKD Judô, há muitos anos aí na cidade. Sim. Pô, atende, sei lá, não sei se centenas, mas dezenas com certeza, de crianças e adolescentes, gratuito, né? Sim. Alguns pagam, que podem pagar, outros é gratuito. Sim. Mas faz um trabalho fantástico. Não, então, se cada um fizer um pouquinho, a luta tem um resultado fantástico, né? Fantástico. Nesse tempo que as famílias estão totalmente desintegradas, cara. Eu atendo pais que pedem ajuda para o conselho tutelar porque o filho está agredindo dentro de casa. Entendeu? Adolescente com 14, 15, 16 anos já está maior que um pai fisicamente. Sim, verdade. E às vezes, infelizmente, a maioria das vezes não tem pai dentro de casa, Sim, é só a mãe. verdade. Aí a mãe que tem que trabalhar, que tem que educar, que tem que botar comida na mesa, tal. E aí esse adolescente, esse pré-adolescente começa a ir para a rua, começa a ter influências negativas da rua e se volta contra a própria mãe dentro de casa, entende? Com certeza. Então a luta é fundamental, cara. A luta é uma ferramenta, é uma arma contra esse tipo de rebeldia, esse tipo de violência dentro de casa, que é fantástico. Parece que não, né? Porque como é que eu vou usar a luta para ensinar a não violência? Mas quem conhece um pouquinho sabe, né? Do quanto a hierarquia, disciplina, foco, né? Olha, eu tenho dois meninos que hoje, né, treinam comigo, e um tem 9 e o outro tem 10, né? Então são 2 irmãos. E a mãe dele falou assim: Will, você acha que é bom colocar eles? Eu falei assim: coloca que vai melhorar. Porque olha, eu não aguento mais esses dois, porque é uma briga que não sei o quê. Eu falei assim: olha, aqui tem disciplina, né? Tem uma hierarquia, aqui tem todo o respeito, a responsabilidade, e eu tenho certeza que eles vão criar isso. André, passado um mês, a mãe dele, eu converso com ela, né? A mãe dele veio e falou comigo, falou assim: Will, o que tá acontecendo com esses meninos? Que tá mudando um respeito entre eles. É isso que traz dentro do tatame. Essa disciplina, não é a luta. É o quanto ele evolui como pessoa dentro. Então, assim, André, é isso que traz isso, essa segurança, né? A luta traz uma segurança para você, né? Te traz isso, essa firmeza, né? Isso a luta trouxe para mim. Lembra que eu falava? Tá com medo? Vai com medo mesmo? Hoje já não. Já ao contrário, né? Hoje eu posso, às vezes, estar aqui hoje, né? Falando. Eu lembro há muito tempo, eu falando no celular, eu não saía voz.
Não saía, não tinha... Will, você só tem que falar isso aqui, A, B, C. Eu, A, C. Se perdia, sabe? E hoje, olha aqui, cara, um tempão aqui a gente conversando, esse bate-papo gostoso, e a gente aqui numa sintonia tão legal, e, cara, sem aquele medo. Uhum. Olha que legal. Então, assim, isso é o que traz a luta, traz isso. E hoje, confiança, né? Confiança, é isso aí. Essa palavra também forte, né? Confiança. Então, isso, a luta, ela te traz. E é isso que eu coloco. E eu vejo que eu tenho esse algo com Deus, que ele me colocou, falou assim, olha, você vai chegar até aqui. Aqui você vai fazer isso. Então, eu tenho certeza que tá tocando muito forte no meu coração um projeto em poder alcançar crianças e transformar a vida delas. Show de bola. Em breve, então, um novo projeto em Itajaí com... Como é que vai ser o nome de guerra? Will Cavadeira? Vai continuar Cavadeira? Não, esse é o Will mesmo, Will, né? Whindersson Cavadeira? Will Team. Will Team. Show de bola. Então tá firmado o compromisso aqui para começar a construir de novo esse projeto. Sim. Que quem sabe não usando o teu tempo, até porque o teu tempo está escasso, sim, mas a tua inspiração, o teu nome, a tua história já podem iniciar muitos projetos e muita gente que está aí travada, ouvindo a tua história, pode apertar o play. Então a gente não executa, a gente não faz o bem com projetos sociais apenas executando um projeto social, verdade. Mas só inspirando com a nossa história, a gente já consegue fazer muita coisa acontecer. E o mais legal, fazer aquilo com amor, né, André? É a primeira coisa, com amor, né? Tudo começa no amor. Se você coloca amor naquilo, cara, você vai ter pro resto da vida e você não vai desistir nunca daquilo, do seu amor. Tanto no trabalho, tanto na família, né? O amor, ele é tudo, né, André? Ele transforma, né? Ele transforma. Então, assim, quando você tem um projeto e você coloca amor naquele projeto, quando você tem amor, você coloca amor na sua família, não vai ter traição, não vai ter separação, não vai ter nada disso. Vai ter amor ali, vai ter algo muito além, né? E no trabalho é a mesma coisa. Quanto mais você fazer com amor, mais crescimento você vai ter, mais o seu negócio vai evoluir, né? E você não vai sentir peso em fazer aquilo, né? Você vai sentir amor em fazer aquilo, né? Isso tá aí, meu querido. O Will falou que tinha horário para encerrar, porque ele tem um treino para dar agora. Sim. Chegamos no horário do treino, nós estamos aqui falando ainda, então eu quero encerrar para respeitar o teu treino, que tem esse compromisso agora. Fechou. Te agradecer por esse tempo que a gente teve aqui. Nosso primeiro episódio, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Show. Vamos voltar para continuar esse papo, quem sabe falando de um projeto, né? Lógico, com certeza, André. E os contatos do Will, falou que está com a agenda cheia agora, mas enfim, os contatos dele, Instagram, Facebook... todos os contatos dele vão estar aqui, onde tiver o vídeo rolando, vai estar o contato do Will embaixo, tá bom? Para vocês entrarem em contato com ele, quem quiser convidar para dar aula, para perguntar sobre aula e para dar palestra também, né, Will? Motivacional. Mano, obrigado, tá? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado por essa oportunidade, tá? Obrigado mesmo, agradeço mesmo de gratidão. O tempo que eu já te conheço, você é uma pessoa tem um coração gigante, né? Muitos sabem disso, tenho certeza disso, e continua sendo essa pessoa que eu tenho certeza que, né, grandes coisas virão por aí. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, hein? Tamo junto.